Poça! Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Para Quem Os Tem, o podcast da AEISA. Connosco temos um senhor que para mim é muito especial, que eu conheço, a Vítor Encarnação. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Antes de mais, gostávamos que fizesses uma pequena apresentação sobre ti, sobre a tua vida. A vida já é muito longa, pá. Estávamos aqui muito tempo. O que é que eu posso dizer sobre mim? Tenho 70 anos, sou geógrafo, trabalhei, embora a maior parte da minha vida tenha trabalhado como ornitólogo, mas já fiz muita coisa na vida, portanto, e o que é que eu posso dizer? A maior parte da minha vida profissional foi mesmo trabalhar no ICN, portanto, comecei a trabalhar, ainda se chamava Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico. Portanto, em 75 foi quando comecei a trabalhar para o serviço que hoje é o ICNF. O que é que eu posso dizer mais? Bom, tenho 5 filhos e 7 netos, portanto, tenho uma vida preenchida, portanto, já escrevi livros, já fiz tudo, já plantei árvores, portanto, posso dizer que estou despachado. Então, e pode falar-nos um bocadinho do seu trabalho, o que é, onde o pratica? Eu praticar já não pratico, porque fui reformado compulsivamente o ano passado, em agosto, quando completei 70 anos, que, portanto, obrigatoriamente somos reformados. Portanto, já não pratico, digamos, do ponto de vista profissional, já não pratico, embora continue a fazer, na atividade da ornitologia, continuo a anilhar, continuo a fazer, observar aves, mas agora por minha conta, não é? Portanto, continuo a ajudar amigos que ainda trabalham, digamos, na área, e neste momento estou numa pausa sabática, não é? Como se costuma dizer, porque não tenho oficialmente nada para fazer. Falando em avifauna, como já foi falado, como é que é o trabalho de anilhagem e pesquisa em aves? Bom, a anilhagem, quer dizer, começou há mais de 100 anos, ainda no século XIX, no final mesmo do século XIX, quando um senhor dinamarquês inventou, portanto, já tinha havido várias tentativas de marcar aves para saber. No fundo, o homem sempre teve curiosidade em saber o que é que acontecia às aves que em determinadas alturas do ano desapareciam, depois voltavam a aparecer no ano seguinte. Portanto, sempre houve essa curiosidade, não é? No final do século XIX, um dinamarquês resolveu, e já tinha havido várias tentativas de marcar aves, só que não resultavam porque, embora metessem, digamos, as aves já são marcadas há milénios, porque já os egípcios marcavam as aves, quer dizer, na Idade Média também se marcavam as aves, por razões diferentes, obviamente, sobretudo por razões de propriedade, mas quando surgiu quando começou a ser mais forte a curiosidade de saber o que é que acontecia às aves em determinadas épocas do ano, houve várias tentativas, desde os Estados Unidos até à Europa, quer dizer, houve várias tentativas de marcar as aves, só que nunca ninguém tinha descoberto, digamos, o segredo. E este dinamarquês foi quem descobriu o segredo. Porquê? Porque marcar aves com anilhas numeradas já muita gente tinha tentado fazer. Só que aquilo depois não resultava porque a pessoas, mesmo que encontrássemos a ave marcada, o que é que fazíamos depois? Quer dizer, tem um número. E ele resolveu meter um endereço na anilha e meteu um anúncio no jornal a pedir às pessoas que encontrassem ou que abatessem, porque na altura, o que ele marcou foram os torninhos, pediu para quem abatesse os torninhos, porque era, digamos, a forma mais usual de fazer esse tipo de recapturas, ao fim e ao cabo, para lhe dizer onde é que tinham sido mortos e em que data. Pronto. E assim nasceu a anilhagem. Portanto, isto foi... Portanto, ele teve um sucesso muito grande, porque ainda hoje, creio eu, que é das maiores taxas de recaptura. Salvo erro, teve à volta de
60% de recapturas, portanto 60% das aves que ele marcou, ele teve informação delas. Portanto, é uma taxa de recapturas muito boa. Hoje nós não temos, portanto, as taxas de recaptura em nível mundial andam à volta dos 3, 4%. Portanto, Uau. portanto, não, também porque marcam-se milhões de aves e, quer dizer, a maior parte delas, as possibilidades de recuperação efetiva são muito baixas. Pronto. O que é que portanto, isto basicamente é a anilhagem. E o que é que se pretende? Digamos, no início, o que se pretendia era conhecer para onde é que iam, quando é que. Fundamentalmente para onde é que iam, quando é que iam e quando é que vinham. Portanto, e durante muitos anos foi assim. Portanto, e durante muitos anos só se anilhava até ou no inverno, nos países do sul, porque no norte as aves saem de lá, não é? Portanto, no norte da Europa. A maior parte sai de lá. Portanto, só se anilhava no inverno nos países do sul da Europa e em África, etc., mas principalmente no sul da Europa, ou então na migração. Portanto, porque era importante, porque é aí que se e um dos objetivos da anilhagem era identificar as áreas mais importantes onde as aves paravam. Porque no fundo isso é que deu depois origem a conhecermos quais eram as áreas mais importantes e que deu origem depois à classificação dessas áreas como áreas protegidas, quer na Europa, quer em África, etc. Isto durante muitos anos, até que digamos, no início do século XXI, portanto, talvez antes, um bocado antes, no norte da Europa começou-se a sentir, portanto, que havia algumas espécies muito comuns, como o pardal, por exemplo, que estavam a desaparecer. Portanto, as populações estavam a desaparecer. Sim. E então tornou. Porque era. Esqueci-me de acrescentar isto, quer dizer, era proibido até anilhar, portanto, capturar e anilhar na primavera, para não perturbar a nidificação. Portanto, à partida isto fazia todo o sentido, como é óbvio, não é? Mas depois começámos a perceber ou começaram a perceber que não tínhamos informação nenhuma sobre as aves que nidificavam. Porque como não se anilhava na primavera, nós não sabíamos nada sobre as aves os residentes, basicamente as espécies residentes, não se sabia nada. Portanto, então começaram a ser desenvolvidos alguns programas de marcação na primavera, dirigidos para as aves que se reproduzem nos respectivos países, para obter informação da evolução das populações. Portanto, com a captura, a anilhagem e depois com a recaptura, quer no mesmo ano, quer em anos posteriores, nós vamos tendo informação, é possível avaliar, portanto, ter informação da taxa de sucesso, portanto, da taxa de reprodução, ao fim e ao cabo, sobrevivência e algumas deslocações, distribuição, etc. Portanto, temos muita informação. E, de facto, isso nos últimos 20 anos veio transformar completamente, digamos, muitos aspectos da anilhagem. Portanto, a anilhagem, durante os últimos 25, 30 anos, tem-se centrado, sobretudo, neste programa. Hoje em dia começa a haver outras preocupações, como é óbvio, por causa das alterações climáticas. Portanto, começa a haver outra vez uma preocupação maior com as migrações, porque estão a ser alterados os calendários, portanto, quer os calendários nos movimentos migratórios, quer as próprias áreas de distribuição das espécies, que se têm vindo a alterar. Portanto, a anilhagem, basicamente, o que é que consiste? Consiste em capturar as aves de diferentes maneiras, consoante as espécies, etc. Colocar-lhe uma anilha numerada, que tem identificada a estação emissora, portanto, e essas anilhas são únicas no mundo. Portanto, o conjunto entre a numeração é igual para todos, não é? Mas a numeração com algumas características que são colocadas nas anilhas. Por exemplo, as nossas anilhas todas começam por uma letra ou duas letras. E depois têm algarismos. Há países que só têm algarismos, há países que têm letras no meio, mas isto tudo, quer dizer, não há muitas variedades, não é? Mas isto tudo depois associado à entidade que emite a anilha, que neste caso em Portugal é o SEMPA, portanto, que está integrado no ICNF. A Central de Anilhagem, portanto, está no SEMPA, que é o Centro de Estudos de Migração e Proteção de Aves.
essa anilha é única, portanto, e em qualquer parte do mundo. Hoje em dia já não é bem assim. Portanto, nós dizíamos, há uns anos dizíamos que, e era verdade, em qualquer parte do mundo, alguém que encontrasse uma anilha daquelas, bastava escrever no envelope o que está na anilha digamos, e a informação chegava a nós. Hoje em dia já não é assim, porque os correios já não funcionam como funcionavam antigamente. Os correios agora já não funcionam. Portanto, é verdade. É evidente que agora tem-se vindo a alterar em algumas situações. Já há quem ponha endereços de e-mail, etc., porque é um processo mais fácil, não é? Embora agora também, como há muita informação, a maior parte das pessoas já consegue pesquisar na net informação sobre, basta meter o que vem na anilha e vai dar com a entidade que emitiu a anilha. Portanto, isso também é relativamente fácil. Mas aqui há muita, portanto, quando não havia internet, né, ainda sou desse tempo, portanto, nessa altura eram os correios que funcionavam. Portanto, fosse da África, fosse de onde fosse, e bastava a pessoa escrever porque a inscrição na anilha é muito simples. É SEMPA, Lisboa, Ministério, tem umas abreviaturas, mas era Ministério, Secretaria de Estado do Ambiente, era assim, Secretaria de Estado do Ambiente, SEMPA, Lisboa. E depois o número da anilha. Portanto, bastava escrever isto que a carta chegava a nós. Ok, muito Portanto, giro. é. Também sei que fazias contagem de aves. Consegues explicar como é que isso funciona? Sim, é contar. 1, 2, 3, 4, 5. O mais importante na contagem de aves é evidente que é preciso prática, é preciso muita prática para as contar. É evidente que se estamos a contar um bando de 30, 40 ou mesmo 100 aves, é relativamente fácil, qualquer pessoa consegue contar. O problema é quando são 50, 30, 40, 50 mil, aí é mais complicado. E aí é preciso experiência. Mas é preciso, sobretudo, saber identificá-las. Saber identificá-las bem, porque muitas vezes elas estão juntas, estão misturadas, mas há diversas técnicas de treino para fazer esse trabalho, que sobretudo tem a ver com a prática, com a experiência. Portanto, não é uma coisa que se aprenda de um dia para o outro, exige alguma prática. Há muitas técnicas para fazer isso. Mas no fundo é isso, é chegar a um local, identificar as espécies e contar os indivíduos dessas espécies. É evidente que porque é que se fazem contagens? É pela mesma razão que se faz a anilhagem, só que em sítios e para espécies diferentes. Porque há espécies que nós só podemos anilhá-las no ninho. Por exemplo, grandes águias, cegonhas, flamingos, etc. São aves que só se podem anilhar enquanto não voam, porque depois de voar é muito complicado apanhá-las. Não é impossível, mas é complicado. E às vezes é perigoso para as aves. E às vezes também para nós, mas dependendo um bocado das espécies. Porque apanhar uma águia imperial uma águia adulta não é propriamente, não é brinquedo. Mas digamos que por razões práticas e até porque a informação é mais fiável, não é? Sabemos exatamente em que ano é que ela nasceu, em que local é que nasceu. Portanto, a maior parte destas aves de maior porte são, em princípio, anilhadas no ninho antes de voar, antes de conseguirem voar. Pois. Há pouco falou das alterações climáticas. Qual é que acha que foi a influência da humanização na migração das aves? A influência na migração é sobretudo por destruição do habitat. Portanto, é o grande problema que temos neste momento. Quer dizer, portanto, a pressão humana sobre os habitats, quer pela destruição, quer pela transformação, que prejudicam as aves, porque as aves estão habituadas, portanto, têm o seu ciclo, os seus ciclos estabelecidos, portanto, a informação é transmitida geneticamente de pais para filhos, portanto, muitos deles não migram com os adultos, migram sozinhos, portanto, sabem que eles têm aquela informação genética para fazer aquele movimento, e têm que parar em determinados sítios. Quer dizer, se nos sítios onde param habitualmente, e já o fazem há milhares de anos, se esse sítio já não tiver condições de alimentação, porque qual é o problema nas migrações? Portanto,
são 2 ou 3 problemas básicos. Condições atmosféricas e alimentação. Portanto, em geral, a maior parte das aves, principalmente os passarinhos, quer dizer, armazenam gordura que lhes permite fazer a viagem, mas têm que parar, porque, digamos, o combustível não chega para a viagem toda. É evidente que há espécies que têm estratégias de migração diferentes, as limícolas, de uma maneira geral, algumas limícolas fazem a viagem toda de uma vez só, portanto não param, mas a maior parte das espécies para. Portanto, e os sítios de paragem são muito importantes. E depois não nos podemos esquecer que não são só as aves que vão para a África, essas que têm que fazer as paragens, não é? Há também as aves que vêm do norte da Europa e que vêm para o sul da Europa passar o inverno. Os locais onde elas vêm passar o inverno são importantíssimos, porque se não houver alimento, ou se não houver condições, se houver muita perturbação, portanto elas não se conseguem alimentar, porque estão, por exemplo, as limícolas estão limitadas pelas horas da maré, portanto só se podem alimentar quando a maré está baixa, porque alimentam-se, a maior parte delas alimenta-se nas lamas, portanto na vasa. Quando a vasa está coberta, elas não se podem alimentar. Portanto, se misturado com isto, portanto, houver perturbação, ou se o habitat for destruído, quer por poluição, quer por enfim, construção de aeroportos, etc. Portanto, elas deixam de ter aquelas condições e portanto, vão morrer. Vão morrer porque depois, quando fizerem o movimento, não têm energia suficiente e morrem. A maior parte delas morre na viagem. Aliás, deixem-me dizer que, para as pessoas terem uma ideia, em geral, metade da população, no geral das espécies, metade da população morre na viagem. Portanto, isto é um fator a ter em conta, é evidente, estamos a falar de milhões, é um fator a ter em conta quando se fala em conservação da biodiversidade. Porque conservar a biodiversidade não é só conversa. É preciso efetivamente garantir que os habitats têm condições ou que mantêm as condições para que as aves possam usá-los e usufruir da alimentação, do descanso, porque o descanso também é muito importante, quer na migração, quer no próprio inverno. Porque, por exemplo, só para terem uma ideia, portanto, embora haja alimentação, se os locais de alimentação estiverem muito longe dos locais de repouso na maré, o esforço que eles fazem nas deslocações, estão a gastar energia, o que comem pode não compensar a energia gasta nestes movimentos. Portanto, e aí há muitos que morrem também. E de que forma é que um ser humano comum pode contribuir para a conservação da biodiversidade das aves? Isso é uma pergunta difícil, porque, quer dizer, o que nós todos devíamos fazer, era procurar preservar os habitats. Portanto, esse é o principal, é a principal questão no meio disto tudo, é a conservação dos habitats. E é isso exatamente que nós não fazemos. Portanto, quer através da transformação, por razões de construção, por razões de agricultura. Agora, portanto, está muito na moda a agricultura intensiva, não é? Portanto, tem-se destruído milhares de hectares para a agricultura intensiva, que está a afetar muitas espécies. E a maior parte delas as pessoas nem dão por elas, porque são espécies. Porque a conservação da natureza hoje em dia tem mais de publicidade do que de outras coisas. Portanto, é feita muito de propaganda. Há espécies que servem de bandeira, digamos assim, que embora há 40 ou há 30 anos atrás fosse importante para sensibilizar as pessoas a ver espécies bandeira, como foi o caso da cegonha branca, por exemplo, hoje em dia isso já não se justifica, porque hoje em dia temos a consciência clara de que a biodiversidade é uma cadeia e que se não protegermos todos os elos da cadeia, a cadeia parte. Portanto, não adianta termos muitos linces se depois não tivermos o resto. Ou termos muitas... enfim, não vou por aí porque portanto, o nível de idiotice começa a ser muito grande de maneira. Pronto, então vamos passar para a nossa próxima crónica. Ok.
que se chama Resposta Rápida. Nós vamos lhe fazer uma pergunta e tem que responder a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Então vamos começar com o seu hobby favorito. O meu hobby favorito é trabalhar. A comida favorita? É bacalhau com grão. Bom. Paisagem mais bonita de Portugal? Ui, Santo André. Ok. E qual é que é a tua ave favorita? Não tenho ave favorita, honestamente. Para mim todas são bonitas, porque todas são diferentes. É complicado para um ornitólogo dizer qual é a ave favorita. Portanto, pelo menos para mim. Nunca tive, da mesma forma como nunca tive há muitas pessoas que buscam as aves raras, portanto, fazem coleção de observação de espécies, não é? E as aves raras são coisas... Eu nunca tive essa... Portanto, para mim é trabalho, é convicção, é a minha vida, pronto. Portanto, não tenho aves especiais. Elas, para mim, são todas especiais. Passando agora para a nossa próxima pergunta. Gostaríamos de saber que com 3 objetos, se fosse um ano viver para o meio da floresta, o que é que levava? O que é que eu levava? Levava um isqueiro, levava um canivete e se calhar levava uns binóculos para passar algum tempo a ver aves. Ok. E passando agora para a nossa última rúbrica, que é o preferias. O que é o preferias? 2 opções e diz o que é que preferias, basicamente. Carne de aves ou peixe fresquinho? Peixe fresco. Trabalhar sozinho na floresta ou ir todos os fins de semana para o escritório? Trabalhar sozinho na floresta. Estuário ou sapal? Sapal. Aves de rapina ou aves marinhas? Aves de rapina. E agora, assim, já em tom de término, gostávamos de saber uma história caricata que tenha acontecido no trabalho, ou assim. Já um bocado, quer dizer, não me estou a... Nós temos muitas histórias, pá, mas, quer dizer, assim, sei lá, uma vez perdemos um barco, porque há muitos anos, nos anos 70, quer dizer, quando começámos a fazer as primeiras expedições, entre aspas, ao Tejo Internacional para levantar as colónias de grifos, de abutres e de cegonha preta, tínhamos que ir de barco, porque a maior parte das colónias está instalada ao longo de uma barragem, que é a barragem de Cedilho, que faz fronteira com a Espanha, não é? Portanto, onde o Tejo faz fronteira com a Espanha. E, portanto, aquilo tem que ser feito de barco. Portanto, e nós levávamos barcos para fazer o trabalho. E um dia um atrelado ficou mal preso e, quer dizer, quando demos para ela, o barco tinha sido embora. Há também, olha, associado a este trabalho no Tejo Internacional, nessa altura, portanto, os ornitólogos eram um bocado... éramos tipo maluquinhos, não é? Portanto, éramos tipos, uns parvalhões que andavam a olhar para o ar e tal. E então éramos muitas vezes confundidos, porque andávamos... Portanto, eu toda a vida trabalhei no campo, quer dizer, nunca gostei muito. Embora nos últimos 20 anos tenha trabalhado também muito em escritório, mas o meu trabalho foi praticamente quase sempre no campo. Mas nessa altura, portanto, andávamos no campo, andávamos à vontade, portanto, estamos a falar em 76, 77, 78, e éramos normalmente confundidos com trupes de circo. É verdade. Parávamos em aldeias, em coisas. Vocês são do circo. Porque como andávamos, portanto,
com roupas de campo, não é? E portanto, carros normalmente velhos, porque o Estado, quer dizer, nós sempre fomos os parentes pobres do Estado, não é? Quer dizer, a conservação sempre foi, ainda e continua a ser, cada vez mais. A conservação da natureza, embora haja muitos anúncios, muitas coisas, quer dizer, a conservação da natureza é o parente pobre enfim, do Estado. E então andávamos sempre com carros velhos, carregados de tralha, claro, porque andávamos às vezes 1, 2 semanas no campo seguidas, portanto tínhamos que levar os barcos, muita tralha, né? E portanto por essa razão éramos confundidos com o pessoal do circo, com o pessoal do circo. Havia muitos circos itinerantes na altura também, que é uma coisa que também tem vindo a desaparecer. Há uma história. Já agora começam a lembrar das histórias. Vocês agora não saem daqui. Mais uma, podemos contar mais uma história. Portanto, numa dessas expedições tivemos que ir por Espanha, porque o acesso era mais fácil por Espanha. O caminho pelo lado português era caminho de cabra, praticamente, portanto era muito difícil. Então entrávamos pela aldeia que ficava próximo da barragem, do lado espanhol, portanto tínhamos que passar para a Espanha. E depois eles tinham mesmo uma estrada que entrava pela água da Albufeira. Portanto, era muito fácil o acesso. E então, numa dessas viagens, nós já saímos tarde de Lisboa. Quando chegámos à fronteira, a fronteira estava a fechar. Portanto, fechava daí a 10 minutos, uma coisa assim do género. E, não, talvez fosse... Portanto, ainda faltava meia hora, uma coisa assim do género. Então o que é que aconteceu? Verificámos que não tínhamos autorização, na altura era preciso autorização para o carro, que era do Estado, passar para a Espanha. Portanto, a primeira coisa é que não tínhamos autorização para passar o carro para a Espanha. Telefonou-se para o presidente do serviço, na altura, que salvo erro, não sei se... Não, ainda era serviço de parques. Telefonou-se para o presidente falou pelo telefone com o responsável pela alfândega, portanto garantiu que no dia seguinte lhe enviava a autorização para o carro poder passar, e com esta conversa toda pronto, resolveu-se o problema do papel e mandaram-nos seguir. E o que é que toda a gente se esqueceu? De declarar tudo o que levávamos. Binóculos, telescópio, barcos, motores, tudo. Na altura era obrigatório declarar tudo o que saíamos, materiais com que saíamos, porque depois quando regressássemos, e o problema foi aí. Portanto, fomos, nunca mais pensámos no assunto. Quando chegámos à fronteira, alguém se lembrou, a gente não declarou as coisas à saída. E agora como é que vai ser? Qual foi a nossa sorte? É que o indivíduo que estava no posto de fronteira, o responsável pelo posto de fronteira, era o mesmo quando nós tínhamos saído. Quando nos viu, olhou para nós, ele também se lembrou que já se tinha lembrado que não tínhamos declarado nada. Bom, a única coisa que ele fez foi sigam. É evidente que ele, portanto, também sabia que, portanto, o que é que nós tínhamos levado, basicamente o que é que íamos fazer, porque tivemos que lhe contar a história toda, não é? O que é que íamos fazer, que éramos funcionários públicos e tal. Portanto, também estava um bocado descansado por aí, não éramos contrabandistas que andávamos a contrabandear, mas se fosse outro funcionário, tinha sido o cabo dos trabalhos, porque nós, telescópios, binóculos, máquinas fotográficas, e depois era tudo material que naquela altura era muito difícil passar nas alfândegas. Ficava tudo em Espanha. Meu Deus. Não ficava, havia de se resolver, não é? Portanto, porque a maior parte ainda por cima, a maior parte do material era mesmo do serviço, portanto, nem sequer havia esse problema, mas iríamos gastar umas horas até que se resolvesse o problema na alfândega, não é? Mas foi talvez das cenas mais caricatas, agora que me lembro, depois que o homem com a cara de pânico dele, ele só dizia, sigam. Pronto. Agora, para terminarmos, gostaríamos que deixasse uma mensagem para os futuros alunos aqui do ISA. Um conselho. Olha, agora é um conselho, não é um conselho de um ornitólogo, é um conselho de um geógrafo, que é, tenham, portanto, embora o vosso foco seja, digamos, a silvicultura ou
ou a agronomia, portanto, eu penso que o mais importante hoje em dia, em qualquer curso, em qualquer formação, é ser o mais abrangente possível, o mais eclético possível, porque as coisas não são, portanto, uma floresta não são só árvores, tem lá outras coisas dentro, não é? Portanto, que tenham em mente e que procurem informação e que tenham em mente que, digamos, o vosso objeto de trabalho ou a vossa formação profissional deve olhar também para outros setores, para o conjunto, porque cada vez mais temos consciência, pelo menos a maior parte das pessoas, os políticos nem sempre, mas a maior parte das pessoas tem consciência que o mundo é um conjunto, é uma caixa fechada, interdependente. Portanto, não podemos focar-nos apenas na nossa janela, no nosso postigo, para ser, digamos, na moda. Portanto, o postigo foi instituído pela pandemia, não é? Portanto, não é a janela, agora é um postigo. É este o meu, é o único conselho, é o único conselho, quer dizer, não se foquem apenas na vossa, procurem ter outras perspectivas, trabalhar em conjunto com outras formações, é o que eu, digamos que é aquilo que eu posso aconselhar, porque depois depende do gosto de cada um e depois também das responsabilidades que cada um tiver na sua vida profissional, porque às vezes nós somos obrigados a fazer. Nem sempre. Eu tive a sorte de fazer toda a vida trabalhei naquilo que gosto. Portanto, e essa é a minha, digamos, foi sempre a minha mais-valia durante a minha vida. Portanto, podia ter ganho mais dinheiro, podia ter ido fazer outras coisas, mas optei sempre por fazer aquilo que gosto. E esse é um outro conselho que eu deixo de borla, que é procurem fazer aquilo trabalhar naquilo que gostam, porque senão vocês não vão ser felizes. Portanto, eu sei que muitas vezes e acontece a muita gente, faz formação numa área e depois vai trabalhar para uma área completamente diferente. A minha primeira formação foi industrial. Portanto, primeiro foi para o Instituto Industrial. Portanto, era o meu primeiro objetivo era ir para a Marinha Mercante. Era ser oficial de máquinas. Portanto, e a vida mudou. Portanto, a vida mudou completamente. Por outras razões, por razões conjunturais, que não tiveram a ver comigo, mas a partir dessa altura, quer dizer, tive a sorte de poder, é evidente que também pude fazê-lo, não é? Porque às vezes nem sempre as pessoas podem fazer aquilo que gostam, não é? Isso também é verdade. Eu tive a sorte, mas também optei. Tipo, ao longo desta vida que já vai longa, quer dizer, tive que fazer em algumas ocasiões, tive que fazer opções e optei sempre por fazer aquilo que gosto. Bom, palavras sábias, homem bastante sábio e uma excelente forma de terminarmos o nosso episódio. Muito obrigado por terem assistido. Obrigado por ter estado aqui connosco. E foi isto. Beijinhos para todos. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Ouça!